Satisfação imensa estar recebendo aqui mais uma edição do Avicast, meu amigo Luiz Ruas, representando a BPA. Bacana poder ter você aqui. Obrigado pela disponibilidade, estar mais uma vez conosco, trabalhando, falando um pouquinho aí sobre os trabalhos da associação. Nós, Corte Avioeste, que também fizemos parte, né? Agora contribuindo também e também usufruindo das informações que essa associação consegue nos contribuir. Gostaria primeiro de te agradecer e também que você falasse um pouquinho, né, Luiz, da tua trajetória. São 15 anos de experiência no agronegócio, ajudando a abrir inúmeros mercados para a agroindústria brasileira. Fica bem à vontade. Obrigado pela participação. Jucimar, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar com a família Corte Avioeste. Eu que estive recentemente no evento de vocês lá em Foz do Iguaçu, vi a pujança no setor de equipamentos, como vocês trabalham, como vocês têm trabalhado ao longo desses últimos anos. Então, parabéns à Corte Avioeste. O stand aqui está muito bonito. Já passei aqui já algumas vezes e agora tendo a oportunidade de falar contigo para a gente bater um papo um pouco sobre o que a gente vê para o futuro das nossas proteínas, pensar um pouco também em tudo que a gente tem feito nesses últimos tempos, fazer um pouco de um balanço daquilo que tem acontecido. Eu comecei, e esses 15 anos já fazem alguns anos, então já são um pouco mais que 15 anos. Eu falei 15, de trajetória no setor. Comecei trabalhando numa empresa específica do nosso setor, comecei em planta produtiva, depois fui caminhando até chegar na parte do corporativo e depois indo muito mais para essa área das relações internacionais. Hoje estou lá na BPA como diretor de mercados, trabalhando, entre outras atribuições, essa parte que é uma parte muito interessante que eu gosto muito, que é a abertura de novos mercados. Não à toa, nesse último ano, Jucimar, eu tive em 27 países e agora de janeiro até agosto, começo de agosto, eu já estive em 18. Então eu acho que esse ano possivelmente eu devo ir aí em mais de 30 países, essa expectativa, mas isso faz parte. Eu falo que quem quer vender para o mundo precisa gastar sola de sapato. E é isso que eu tenho feito junto, né, e com com tudo que o presidente Santin também tem feito para que a gente possa avançar em novas aberturas. E eu acho que abrimos muitos mercados importantes. Abrimos o México para carne suína, a República Dominicana, o Peru, ampliamos alguns pré-listings como para Filipinas, no caso de aves o pré-listing para Cuba, para Singapura, para o Egito, para o Reino Unido, que é um importantíssimo mercado para nós. Então é um trabalho que não para, é um trabalho que hoje mesmo eu nem dormi, porque tivemos aí algumas boas notícias, estávamos trabalhando com isso, e aí a ideia então é sempre estar em busca de novas oportunidades para que possa movimentar toda a cadeia. A gente sabe que quando a gente abre um mercado lá fora, isso vai fazer com que as agroindústrias tenham mais oportunidades, também fará com que o produtor possa produzir mais, as empresas de equipamentos possam vender mais. Então é uma engrenagem que gira e que eu me sinto muito orgulhoso de humildemente, dar a minha contribuição para essa cadeia. Primeiro, parabéns, né, Luiz? Porque são poucas pessoas que têm o comprometimento, a disponibilidade, né? Você não tem só uma profissão, você tem uma vocação na tua atividade e com certeza muitas das agroindústrias, dos produtores rurais que produzem lá avicultura, suinocultura, com certeza devem estar muito felizes vendo o trabalho que a BPA faz e você em especial fazendo essa parte das relações junto aos nossos consumidores em outros países, abrindo esses mercados, né? Porque dando sequência aqui ao nosso bate-papo, né? De nada adianta nós ter uma excelente produção, de nós sermos extremamente eficientes nos nossos índices zootécnicos, se nós lá na ponta não sabemos vender, né? É uma das coisas que a gente fala muito, né? Em como a gente está vendendo o nosso produto. Você entende que hoje, durante essa nossa jornada de abertura de mercados, que hoje o Brasil exporta, se eu não estou enganado, para mais de 200 países, né? 153 para ser mais exato, mas esse ano a gente vai ampliar. Então tá, vamos chegar lá, né? Vamos chegar. Você entende que a gente está conseguindo aproveitar bem as oportunidades que o mercado tem oferecido, pensando em nível internacional? Eu acho que sim. Não à toa, Jucimar, quando a gente pensa no Brasil como exportador, é importante a gente lembrar para os amigos aqui da família Avioeste que estão acompanhando esse podcast, de que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. No ano passado, só para você ter uma ideia, nós exportamos 5.139.000 toneladas, como eu te falei, para mais de 150 mercados. E nesse ano a gente vem com uma evolução bastante significativa. A gente vem basicamente os mesmos volumes do ano passado, pensando assim, mas é um país que tem cada vez mais sido requisitado
pelos países do mundo, porque o Brasil consegue entregar uma proteína com qualidade, uma proteína com sanidade, uma proteína com sustentabilidade e, além de tudo, é uma proteína acessível. É o que você falou, essa eficiência toda que vocês fazem parte, né, ao produzir um equipamento lá que vai melhorar a conversão alimentar, os outros indicadores zootécnicos, tudo isso faz com que a gente tenha uma condição de competitividade muito forte. E a gente sabe aproveitar disso. Tanto, um dado interessante que eu gosto às vezes de falar, Jucimar, é o seguinte: Brasil exporta 5,1 milhões de toneladas no ano passado. Esse ano a gente deve, inclusive a gente anunciou isso publicamente na semana passada, chegar aí na casa dos 5,2, 5,3 milhões. Ou seja, renovando o recorde que a gente teve ano passado. E aí o que eu vejo? Se eu somar os Estados Unidos, que são o segundo maior exportador, e a União Europeia, que é o terceiro maior exportador, junta os 27 países da União Europeia, junto os Estados Unidos, não chegam nos 5 milhões de toneladas que o Brasil exporta. Então o Brasil, eu acho que esse é um número que mostra como o Brasil é um país competitivo lá fora, que tem buscado, como você falou, essa vocação nossa, e não é só minha, acho que é de um monte de gente do setor, porque ninguém faz nada sozinho, Jucimar. E a gente vê um setor que é empenhado, que tem gente lá no campo, na produção, tem gente na agroindústria, tem gente fazendo comercial e tem gente buscando junto com o governo. E aqui devo dizer, o governo tem apoiado nesse sentido das aberturas de novos mercados, a gente tem conseguido ampliar, a gente depende muitas vezes do governo para fazer essas negociações, óbvio que tem o papel também do setor privado, mas a gente trabalha em conjunto. E ao trabalhar em conjunto, eu acho que esse Seaves que você está vendo aqui é uma prova disso. Um Seaves que a gente tem toda a cadeia produtiva reunida. E isso mostra a nossa força. Então, eu acho que, óbvio que tem coisa para a gente melhorar, mas a gente vai avançando e conseguindo, passo a passo, o Brasil ganhando novos mercados, ganhando cada vez mais participação. Hoje, de cada 10 frangos exportados no mundo, 4 saem do Brasil. A gente espera que daqui a pouco a gente possa ser metade disso. Luiz, falando um pouquinho das exportações, né? Hoje, quais são os principais mercados de exportação do Brasil, pensando na suinocultura, pensando na avicultura? Você consegue visualizar algumas mudanças de médio prazo, alguns países comprando mais, outros comprando menos, aonde a gente vai conseguir adentrar um pouco mais com proteína? Como que você visualiza isso para os próximos anos? Olha, vamos começar falando da avicultura. Quando a gente fala da avicultura, o nosso principal mercado de exportação é o mercado chinês. A China compra 11% de tudo que a gente exporta. Mas também a gente tem muito próximo da China os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Japão, a África do Sul. Esses geralmente são os 5 principais mercados para a nossa proteína. Esse ano não tem sido muito diferente. No caso da suinocultura, a China nesses últimos anos se converteu no grande mercado para nós. Mas a boa notícia é que a gente mantém as exportações para a China, mas tem diversificado mercados. Esse mês, por exemplo, a gente anunciou isso hoje, Jucimar. A Filipinas, pela primeira vez na história, foi o principal destino das exportações em um mês. Nesse mês de julho, que fechou agora, as Filipinas compraram 27 mil toneladas. Isso é fruto de um trabalho que a gente fez de acreditação do sistema para que houvesse o pré-listing. Com o pré-listing, todas as empresas brasileiras podem exportar. A Filipinas tem hoje uma demanda bastante reprimida, uma demanda forte em função de uma oferta reprimida por causa dos casos de peste suína africana. Então, essa já é uma mudança de geografia. Se a gente olhasse há um ano atrás, a Filipinas importava muito menos do Brasil. Então, essas mudanças elas acontecem. No caso da carne suína, por exemplo, aqueles que estão nos ouvindo e possivelmente têm alguma idade, tem um pouco mais de idade no setor, lembrarão que a Rússia era o grande mercado para a proteína suína. Eu costumava brincar, Jucimar, que a Rússia dava um espirro e o Brasil acordava com uma pneumonia. Em algum momento nesses últimos anos, a China foi um pouco isso para nós. E agora eu acho que a gente tem, ainda que a gente continue vendendo bons volumes para a China, nós temos outras possibilidades. Abrimos o México, abrimos a República Dominicana, o Peru, como eu comentei já, enfim, vários mercados que a gente vem ampliando. Na avicultura, igual. A China, até o 2017, a Arábia Saudita era o grande destino das nossas exportações. A partir de 2019, a China se converteu nesse principal destino. Então essas coisas de geografia mudam. O que não muda é o ímpeto do Brasil de continuar oferecendo um produto de qualidade, e o Brasil vai estar sempre pronto. O país que precisar da nossa proteína, a gente vai cumprir os regulamentos
desse país, a gente vai entender as características e especificações técnicas, desde lá da granja, né, tudo que é necessário, até chegar lá no consumidor final, a gente vai cumprir, porque o Brasil tem essa responsabilidade. E o Brasil faz isso muito bem, não à toa que a gente é o maior exportador em aves e estamos caminhando para daqui a pouco ser o terceiro maior exportador em suínos, passando o Canadá. Vamos ser, sem dúvida nenhuma, né? Até porque a gente sabe do nosso potencial e também sabemos das restrições que o Canadá enfrenta, né? Eu tive a oportunidade de estar lá o ano passado, né? Então é um país que enfrenta muita dificuldade, né? E restrições ambientais, mão de obra disponível e vários outros índices que não são tão melhores quanto os nossos, pelo contrário, são piores, né? Então, com certeza nós vamos estar passando o Canadá aí nos próximos anos na parte de assumindo o terceiro lugar na exportação de suinocultura. Falando um pouquinho, Luiz, sobre os desafios dos setores, né? Além de uma produção sustentável que a gente tem aqui, nós precisamos ter um bom fluxo, né? Pensando nos mercados, nos estados sanitários que a gente precisa ter, né? E nesse último mês a gente teve um caso isolado de Newcastle, no Rio Grande do Sul. Foi algo bastante complexo para nós lidar. Como que está esse tema nesse momento? Primeiro dizer que o caso está oficialmente encerrado, está comunicado à Organização Mundial de Saúde Animal, então o Brasil foi um caso isolado, isso é importante a gente dizer, foi o caso lá de Antagorda, foi numa granja específica, uma ave, então não há aqui qualquer tipo de risco, foram tomadas todas as medidas. E aqui eu queria fazer um reconhecimento ao trabalho conjunto, novamente, aqui eu falo de união, novamente entre governo federal, governo estadual, a própria BPA, as próprias, né, os integrados, todo mundo que faz parte dessa cadeia, para que a gente primeiro fizesse análise às amostras, a gente tivesse condições, né, de garantir que seria um caso isolado e de fato foi, né, fizemos o raio de contenção, todas as medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então o Brasil seguiu ali à risca todos os procedimentos, protocolos, e aí a gente também teve um trabalho muito importante, Jucimar, que é o trabalho de você ser transparente e claro com o mundo. E novamente aqui, né, com o nosso apoio, mas capitaneado naturalmente pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério das Relações Exteriores, as embaixadas do Brasil, os adidos agrícolas, todos foram comunicados, né, com informações de qualidade. Então todo o trabalho técnico para colocar isso no papel e para mostrar, para a gente demonstrar para os nossos compradores, e aqui estamos falando de 150 compradores, que as restrições, né, que não deveria haver restrições, porque o Brasil, de fato, cumpriu tudo aquilo que tinha sido feito e o caso já tinha sido encerrado. Então, com muita alegria, depois, passado 21 dias, né, salvo erro, 21 dias do acontecimento, hoje o Brasil praticamente não tem mais nenhum mercado fechado. Isso é um trabalho, eu acho que é uma lição para nós, né? Primeiro, aqui tem uma lição para a gente aprender, para a gente cuidar ainda mais de biosseguridade. Não dá para brincar, né? Porque a gente viu que quando acontece algo nesse sentido, por mais que seja mínimo, e esse caso foi mínimo os impactos, mas sempre há algum impacto, há uma reorganização. É importante a gente cuidar. E falo aqui para o nosso avicultor que nos acompanha, biosseguridade, biosseguridade, biosseguridade. Eu repito 3 vezes porque isso é importantíssimo. A gente tem que manter o nosso status. Agora, o trabalho que foi feito para a gente em 21 dias recuperar, eu acho que foi um trabalho importante, nos dá tranquilidade. Acho que o mundo pode ficar tranquilo com o Brasil, que o Brasil é um país sério, um país transparente e um país que é claro nas suas informações. Sem dúvida, né? De encontro a isso, né? Com esse caso, num curto espaço de tempo nós já estávamos com a informação que ao mesmo tempo que nós tínhamos o caso, nós tínhamos um bloqueio comercial, nós inúmeros países já aplicando restrições, né? Imposições. E como que a BPA conseguiu, durante um curto espaço de tempo, porque nós estamos falando de nem 20 dias, já ter basicamente isso. Primeira coisa, né? Como você bem falou, né? Um caso isolado, foi tratado, todos os órgãos, todas as pessoas, as entidades envolvidas fizeram de tudo para a gente ser muito transparente com as informações, isolar, tratar, tudo isso. Mas como vocês, como a BPA, trataram essa relação nossa comercial junto a esses países que impuseram essas restrições, para nós poder estar aqui hoje, inclusive no dia de hoje em especial, formalizando para o mercado com êxito que nós podemos voltar a exportar para esses países? Olha, eu vou te dizer... Conseguiram dormir, Luiz? Isso que eu ia te dizer. Assim, eu fiquei 2 semanas sem dormir, basicamente, porque a gente tinha que falar com os países lá da Ásia e tudo mais, fazer essa conexão junto com o governo, mas eu acho que, né, a gente conseguiu, como eu disse, mostrar para os países que a gente tomou todas as medidas. Eu acho que isso é muito importante, a gente comunicar, né, e colocar isso no papel bem escrito. Então, é todo um trabalho, como eu falo aqui de novo, é uma união de esforços, ninguém...
vence sozinho, e nesse caso eu acho que é uma vitória coletiva do Brasil. Mostra que nós temos condições de responder rápido. Hoje mesmo eu estava moderando um painel ali no nosso Congresso de Chaves, estava o representante da indústria dos Estados Unidos, o presidente da indústria da BPA dos Estados Unidos. E ele falou, olha, eu entre aspas, né, invejo como vocês respondem rápido a esses problemas sanitários, como o governo de vocês é rápido, como a BPA se mobiliza de tal forma para responder, e passado esses 21 dias a gente poder ter essas boas notícias para que a gente possa continuar o nosso caminho. O nosso caminho é um caminho seguramente de estar cada vez mais acessando os mercados, entregando um produto em complementariedade. O Brasil não quer também competir com as agroindústrias locais dos países, por isso que a gente chega nesses mercados, porque a gente consegue, de alguma forma, prover um alimento, um produto para essas agroindústrias, para que eles possam processar eventualmente localmente. Então tudo isso faz parte de uma estratégia, tudo pensado para que a gente possa cada vez mais estar presente nas mesas, não só dos 200 e tantos milhões de brasileiros, mas também dos mais de 150 países com os quais a gente negocia. Sem dúvida, é um trabalho exemplar. E eu justamente ia perguntar para ti, Luiz, se nós estávamos preparados para enfrentar, por exemplo, óbvio que se trabalha muito, né, da porteira para dentro, é um negócio absurdo que a gente faz, a agroindústria faz junto aos integrados, junto aos cooperados, né, para nós poder manter esse nosso status sanitários. Eu ia justamente te perguntar antes se nós estávamos preparados para enfrentar algo nesse sentido, né, mas eu acho que nós, uma pitadinha, já conseguimos provar que de fato essa mobilização, essa nossa organização, ela é muito segura. Se caso venha, vamos torcer para que nunca venha, né? Torcer para a biosseguridade nova, a gente reforçar os protocolos, mas também há lições aprendidas, né? A gente tem que sair eu posso dizer, e após dormir 1 ou 2 noites desses últimos 20 dias, de que existem coisas que a gente precisa melhorar. Isso tudo é importante para que a gente na eventualidade de um próximo evento, a gente torce para que não, e reza, e bate na madeira também, e trabalha para isso, mas na eventualidade que a gente tenha também aprendido com algumas situações e a gente possa avançar, né? O ser humano tem que pensar sempre em avançar, e eu acho que a partir daqui dessas lições aprendidas a gente vai avançar também nessa situação. Mas é importante dizer que a gente já estava muito preparado, a gente se preparou muito, as agroindústrias, os integrados, a própria BPA, a gente tem um grupo especial de prevenção de enfermidades, o próprio Ministério da Agricultura já tinha o seu plano de contenção de crise, então tudo isso ajuda. Nesse momento em que a situação se desborda, como se diz, você já ter planejado algumas ações te facilita no gerenciamento dessa crise. Sem dúvida, até porque nós já vimos o Brasil vinha trabalhando muito na questão de contenção da gripe aviária, assim por diante, né? Então também ajudou muito, né? Que bom que a gente conseguiu estar superando isso com êxito, né? E por fim, né, Luiz, te agradecer, né? E que você colocasse para nós aí também um pouquinho sobre a visão futura, você que está à frente em vários mercados, abrindo 18 países viajados já nesse ano, né? Como que você visualiza aí para os próximos 5, 10 anos as nossas proteínas a nível mundial, os acessos a esses mercados? A gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar tendo, vamos dizer assim, essa procura pela nossa proteína brasileira? Eu acho que sim, porque o Brasil, como eu disse, é uma fonte segura, é uma fonte estável, é uma fonte confiável, é uma fonte sustentável, tem sanidade e é acessível. Te diria, para não dizer que somos os únicos, mas dos poucos que tem todas essas características. Então, seguramente um mundo que cresce e que tem crescido muito, seguramente demandará mais a nossa proteína e o Brasil estará lá. Para aqueles países que quiserem contar com a nossa proteína, nós teremos disponibilidade, nós teremos vontade de trabalhar em parceria para oferecer um produto. Eu viajo muito para a Ásia, dessas 18 viagens que eu fiz esse ano, acho que aproximadamente metade foram lá para a Ásia, e a gente vê a evolução, cada vez que eu volto num país lá na Ásia, a evolução desses países. Então isso reflete quando a gente olha, né, tem 2 pontes a mais, tem um bairro que não tinha, tudo isso é consumo, né? Porque as pessoas vêm do campo, passam a consumir mais na cidade, as pessoas aumentam sua renda, elas passam a consumir mais, e as nossas proteínas são proteínas acessíveis. Os ovos, a carne de aves, a carne fina são as proteínas mais acessíveis. Isso nos ajuda nesse movimento. Tem uma informação que eu gosto sempre de mostrar, no qual eu mostro que o mundo, basicamente metade da população mundial vive num círculo, que é o círculo onde está a região asiática. E ali está crescendo, é onde mais cresce. Então é onde a gente tem mais
que botar os nossos esforços. Não à toa eu tenho ido para lá, o nosso presidente Santin, toda a nossa equipe da BPA, os nossos empresários, todos temos ido muito para a Ásia para entender aquele mundo. A gente tem que entender que aquele é um mundo diferente do nosso em alguma medida, mas que eles também querem comer frango. E acho que o Brasil, frango, o suíno, os ovos também. Então, o Brasil pode ser sim essa fonte. Eu vejo, né, do ponto de vista de tendências, cada vez mais as pessoas buscando conveniência, comodidade, tudo isso faz parte, praticidade. Eu vejo até um exemplo bacana, Jucimar, que é o caso das empresas de suíno que estão cada vez mais customizando os cortes. Você vai te lembrar também que quando a gente era criança, você ia no açougue e tinha lá um pernil e uma paleta, né, a peça inteira. Hoje você já vai ali, você já tem a geladeira específica para cortes de porco, então já tem a picanha, o filezinho, a carne moída, que é uma delícia para fazer um macarrão à bolonhesa. Enfim, tem uma série de produtos que a gente vem inovando, customizando, e acho que esse é o caminho, a gente buscar agregar valor, tanto aqui no Brasil como lá no exterior. Gente, que satisfação poder ter o Luiz com tantas contribuições a nível mundial de informações aqui para nós, né? Porque dá um norte para o nosso cliente, para o nosso parceiro, que caminho que o Brasil está trilhando aí nos próximos anos com as proteínas. Ficamos muito agradecidos, Luiz, pela parceria, que a BPA consiga, sempre com êxito, fazer esse exemplar trabalho a nível mundial, que não acredito que não tenha nenhuma organização próxima do que a BPA faz aqui no Brasil. Muito obrigado, Luiz, pela parceria e pela tua disponibilidade. Eu que agradeço e quero dizer que a VOS é o meu mais novo associado, então estamos muito contentes com essa associação. A gente espera retribuir da melhor forma, prestando os melhores serviços, dando as oportunidades, as informações que são necessárias para tomar a decisão. Vocês são influenciadores também nesse mercado de equipamentos e tudo mais, então tudo isso é importante que a gente esteja com essa cadeia unida. Então agradeço a confiança, agradeço a oportunidade de falar aqui com o teu público e sempre à disposição. Você sabe que sempre que chamado eu estarei para apoiar a VOS. Muito obrigado.